Programa Personalidades, mais uma edição para você e hoje o nosso assunto, o nosso tema é Mães em Tempos Modernos. E eu converso com Bruno Menezes, ele é pós-graduado em psiquiatria e vai conversar com a gente, ele que é um profissional da área da saúde, está aqui há um pouco mais de 2 anos aqui na nossa cidade e vai conversar com a gente sobre esse tema tão diversificado, né? Tão cheio de assunto, né, Bruno? Tudo bem, Bruno? Boa noite, Boa Fran. noite. Boa noite para todo mundo de casa. É uma honra estar aqui com você. Eu agradeço por esse convite. Ainda mais um tema tão interessante, tão vasto, igual você está falando, e tão importante, né? Verdade. Porque quando a gente fala das mulheres, é muito importante. Vocês são pilares da sociedade. Então eu acho bem interessante e vou tentar ajudar o máximo possível. Ah, vai sim, com certeza. E a gente vai falar, Bruno, como eu falei, né, no começo, sobre mães em tempos modernos. Porque quando a gente fala de mãe, a gente lembra daquela senhora, daquela mulher que cozinha para a família no domingo, né, que cuida do filho que está doentinho, aquela pessoa que cuida da casa. Mas mãe não é só isso. Mãe é uma mulher com sonhos, né, que quer ali desenvolver na sua área pessoal, profissional principalmente. E sempre, nunca tem aquele equilíbrio, né? Que se ela trabalha fora, a sociedade cobra porque ela não cuida dos filhos direito, não está educando. Mas se ela abre mão da profissão dela e vai cuidar dos filhos, mas ela não faz nada, você não trabalha, você não faz nada, é bem isso. Como é o comportamento hoje, né? Você que trabalha nessa área de comportamental, como é o comportamento hoje da mãe, da mulher que tem N tarefas, multitarefas, né? É bem interessante essa pergunta, Fran. Para a gente entender a atualidade das mulheres, a gente tem que pegar um pouquinho do começo, né? O que aconteceu, como que foi essa história. A história da mulher, durante a história da humanidade, é uma história de muita luta, né? É um grupo que teve que enfrentar muita coisa para conquistar. Ainda hoje, mas antigamente era muito pior, né? Exatamente. Quando a gente pega a primeira revolução mais importante que teve, que foi a Revolução Industrial, onde as mulheres começaram a sair das cozinhas, igual você está falando, da questão da dona de casa e ir para o mercado de trabalho e ir trabalhar fora, foi uma coisa de muita luta, foi uma coisa que teve que enfrentar bastante. E isso, infelizmente, vem estigmatizado. Até hoje tem esse estigma, tem essa cultura que, querendo ou não, oprime um pouco as mulheres. Quando a gente fala de mães que trabalham, de mães, de mulheres que têm que enfrentar a vida do mercado de trabalho, a gente sempre tem que lembrar da história da dupla jornada. Exatamente. A dupla jornada é uma coisa real na vida da mulher, é uma coisa que existe muito e é muito opressora, é muito complicado. Por quê? Porque, infelizmente, principalmente no Brasil, que a gente tem que assumir que é um país ainda cultural, que tem muito machismo, que tem muita coisa retrógrada, tem essa cultura que a responsabilidade da casa, que a responsabilidade dos filhos é só da mulher. E não é. Não é. É como você está dizendo, a mulher, ela é um ser humano normal, que ela tem sonhos, que ela tem ideais, que ela quer conquistar. É verdade. Meu bebê tá ótimo. Sinal que você achar que é minha. Não, mas deixa, tá ótimo. Depois a gente fala, hoje a gente tá gravando aqui e tal, tá na ótimo. família. Minha esposa tá ali, pra você ver. Ela é médica também, ela enfrenta essa questão. Só que pra ter um equilíbrio... Nossa, e pra ela deve ser bem puxado, porque a jornada de um médico ela é bem cansativa, né? E pra ter esse equilíbrio, ela conseguir executar isso, tem que ter a ajuda do marido. Né? O marido ele tem que entender essa questão, que ele tem que passar um tempo com o filho, que ele tem que dar um tempo para a mulher estudar, para a mulher trabalhar. E isso é muito... E ajudar também, né? A questão, aí que tá. Você falou um ponto bem legal. Quando a gente fala que o marido ajuda, não é. Porque ajudar, a gente faz uma referência que como se não fosse obrigação. Obrigação, verdade. E o marido e o... Você viu tanto que a gente tá estigmatizado nessa, de que o marido tem que ajudar, não é? Não é obrigação. Isso é um pensamento machista, porque a mulher também tem um pensamento machista e às vezes mais duros ainda do que os próprios homens, né? A gente tava falando no bastidor, bem interessante isso daí. Exatamente. O pensamento machista, ele tá encarnado na mulher, infelizmente, porque uma cultura é todo um sistema, todo um sistema que faz isso, às vezes a gente nem sente isso e ela acaba empurrando de goela abaixo algumas referências, algumas coisas que a gente acha verdade. E, infelizmente, parte sim de muitas mulheres, né? É como eu te disse no começo, para a sociedade começar a mudar,
a mulher é importante que ela muda de ideia, que ela muda de pensamento. Por quê? Como eu te falei, todo homem machista, ou a maioria do homem machista, ele foi criado por quem? Por uma mulher, Ele foi criado por uma mulher. Ele Somos teve. culpadas. Não que vocês são culpadas, não. mas esse pensamento. Mas nós fomos educadas assim também, A né? revolução, ela é muito profunda, ela é muito complexa. Então, quando a gente fala de opressão, quando a gente fala de mercado de trabalho, que vocês estão tentando conquistar o campo de vocês, é muito complexo. Não adianta a gente só falar, vamos educar só os homens, só educar os homens, não ser machistas. A gente não trabalhar também na cabeça das mulheres, a gente não trabalhar na comunidade em geral, não tem sucesso. Não, não tem. Tanto é que, como você falou, só terminando aí a parte do machismo, a mãe compra boneca para a filha e compra um caminhão para o filho, né? Para ele já ser dono do próprio negócio, ele já ter a sua profissão. E a mãe não, a filha não. A filha já é aquela de cuidar da casa, aquela coisa toda. Ainda bem que estamos, né, num caminho aí que já ganhamos, né? Tivemos muitas vitórias, muita coisa ainda a se conquistar. Agora, uma coisa, você pode até dar a sua opinião sobre isso. Eu, particularmente, não gosto da palavra empoderamento feminino. Por quê? Porque isso mostra que a mulher, ela tá querendo, além de chegar num patamar igual do homem, de direitos, que eu sou totalmente a favor de direitos, deveres, de conquistas, do mesmo jeito, porque nós temos potencial igual o homem, somos seres humanos iguais. Eu falo que a forma é diferente, mas somos iguais. Então, mas a questão do empoderamento, eu imagino que é uma coisa assim de que eu quero ser mais, é o do poder a mais. Eu vejo isso. Mas a gente não quer isso, a gente vê o movimento feminista, a gente vê, né, isso já é um outro assunto para um outro dia, mas só pegando um gancho aí na conversa, da questão do feminismo no extremismo, não é isso. Quando a gente fala da mulher, não é questão de ser ou ir além, é de chegar no mesmo sentido do respeito que hoje o homem tem no mercado de trabalho, com os amigos, com a sociedade em geral, né? E quando a gente fala da mãe, aí sobrecarrega na mãe a questão do cuidado com os filhos, a carreira profissional, que às vezes ela deixa por opção, mas que ela é cobrada da sociedade porque ela não trabalha, faz nada, e não tem como não fazer nada cuidando de filho, de casa, de marido, né? Não tem como. Então, como é a cabeça dessa mãe que hoje deixa o filho em casa, como é o comportamento, o que muda dessa mãe que deixa o filho em casa, ou na creche, ou com a babá, né, para se realizar profissionalmente? Então é bem complexo. Essa questão do empoderamento eu acho bem interessante. Eu acho interessante esse seu pensamento de não concordar, porque é muito complexo mesmo. Quando a gente fala dessas questões feministas, dessas questões de empoderamento, envolve muita coisa. Sim. Envolve política, envolve um movimento globalista, envolve muita coisa. O extremismo, às vezes. O extremismo. Eu acho que a gente tem que focar mais na realidade, na prática da vida, igual você está falando. Eu acho assim, quando a gente fala hoje dessa mãe ter que enfrentar, ter que deixar esse filho em casa, ter que deixar esse filho numa creche, o mais importante é a gente tentar criar essa autorresponsabilidade nos dois, tanto no homem quanto na mulher, né? Principalmente do homem, para ele entender que é obrigação dele também. E responsabilidade também, né? Saber cuidar, dividir as coisas, do mesmo jeito que ele tem um sonho, do mesmo jeito que ele quer evoluir financeiramente, do mesmo jeito que ele quer ter sucesso na carreira dele, a mulher também quer. E para isso ela precisa de espaço, né? Ela precisa respirar, ela precisa poder executar suas atividades. Então é muito interessante isso, e eu acho que entra muita questão também dos trabalhos públicos, como que eu vou falar agora? Da estrutura pública que ele tem que ajudar. Porque, eu vou te dizer sincero, hoje em dia, infelizmente, é muito complicado a gente deixar um filho ou uma filha em qualquer lugar. Com certeza. Você tá entendendo? Então, o que a gente pensa? O que a gente tem que começar a estruturar sobre essa questão desses filhos? É começar a entender e construir políticas, essa é a palavra, políticas públicas voltadas para esse crescimento feminino, para essa evolução feminina. Isso tem que ter um amparo também, tem que ter um né? amparo, tem que ter uma creche, você está entendendo? Tem que ter pessoas preparadas para cuidar,
tem que ter toda essa estrutura, porque senão uma mãe, principalmente as mães solteiras, Exatamente. que infelizmente é uma realidade muito grande no Brasil. É um número muito grande de mães solteiras, de mães que criam seus filhos sós. Então, para a gente começar a discutir isso, primeiro a gente tem que começar da raiz. Como que a gente vai sustentar essa estrutura familiar? Como que a gente vai conseguir dar palco para essa mulher? Então a gente tem que focar mais nisso, mais do que... Claro que o empoderamento ele tem que vir, ele tem que existir. Os direitos é essencial. Você entendeu? O mesmo direito que o homem tem, a mulher tem. Claro que vem as responsabilidades. Quanto mais direito você tem, mais responsabilidade você vai acarretar, você vai ter. Com certeza. Né? Mas é importante dar essa estrutura. Não adianta a gente falar, vamos empoderar as mulheres, mas ela não tem um lugar para deixar o filho dela mais novo, ela não tem uma oportunidade de trabalho, se ela não tem experiência, ela não consegue trabalhar. E como que ela vai ter experiência se ela não trabalha? Verdade. Você tá entendendo? Então, às vezes ela até consegue um trabalho, mas quando chega em casa, já a resistência do marido em ver a mulher ter sucesso, porque acontece muito isso, né? Então envolve muita coisa, né? Você falou de deixar a criança e tal. Nos tempos que a gente vive hoje, lógico que com o celular, né, as mídias e tudo, a gente sabe das histórias, né, dos fatos, no segundo que praticamente que aconteceu. A gente vê muito sobre violência, né, contra a criança, às vezes cuidador, às vezes, né, é uma situação muito complicada essa questão de deixar o filho e deixar com quem. Porque às vezes deixa com algum parente, acontece o inevitável, inevitável não, né, na questão de uma tragédia, digamos assim. Né? Às vezes é o padrasto, às vezes a própria mãe. A criança demanda uma atenção muito Exatamente. grande, né? Então chega aquela coisa da preocupação com o cuidado do filho, porque é a responsabilidade dela, porque querendo ou não, a partir do momento que você tem seu filho, você vive para ele, né? Um amor incondicional, mas ao mesmo tempo você não deixou de ser mulher, você não deixou de ter a sua vida, os seus sonhos por causa disso. Então, para ela é muito mais complicado, não é? Exatamente, bem complicado, porque ela tem essa cultura machista, tem essa questão que o filho é mais responsabilidade da mulher, que se a gente pegar para ver não é assim, as responsabilidades são iguais e tem toda essa estrutura que acaba oprimindo a mulher, né? Uma coisa interessante da gente falar sobre esse tema de deixar o filho com pessoas despreparadas, o medo. Isso impõe muita limitação na mulher. Isso impõe muita limitação, né? Porque às vezes até o da família, né? Mas você vai deixar com estranho, ela já fica assim, já... Exatamente, né? Exatamente. E aí ela não consegue estudar, ela não consegue trabalhar, ela não consegue ter uma vida produtiva e acaba atrapalhando. Então, a gente tem que trabalhar muito na raiz do problema, nessa cultura que a gente tem de diferenciar. Nos países mais ricos, né, que a gente pega os países mais envolvidos, Suíça, Estados Unidos, essas questões já ficou mais para trás, já está mais nivelado entre homem e mulher. A carreira é uma coisa essencial para os dois. Só que infelizmente aqui no Brasil ainda é uma discussão que a gente está começando a trazer em pauta. Mas é importante. Mas já começou. Já começou, pelo menos a gente está falando disso, né? Vamos dizer que na época dos nossos pais era muito pior, tinha uma cultura muito mais fechada, muito mais machista, muito mais retrógrada. Então a gente está começando a discutir. Só que é importante, e isso é bom para tudo. Isso é bom para o país, economicamente, porque você está falando de pessoas que vão... Ativas, né? Ativas, que vão produzir. São pessoas que vão produzir mais, que vão dar mais ideias, que vão agregar, né? Inclusive, desculpa, só te cortando, inclusive tem empresas hoje que preferem alguns cargos serem ocupados por mulheres justamente para a questão do olhar mais doce, né? Digamos assim, aquele olhar mais atento, mais carinhoso para desenvolver um projeto, por exemplo. Exatamente. Né? É que hoje as empresas vêm muito com a referência da inclusão, né? O que a gente pensa hoje em dia? Incluir os grupos excluídos, os grupos minoritários. Então existem leis, existem incentivos para a gente contratar mais mulheres, contratar deficientes físicos, né? Contratar grupos que são mais perseguidos e que são menores, que são mais vulneráveis. Eu super apoio porque eu acredito que a diversidade, às vezes, ela traz benefícios. Né? Com certeza. A mescla de pensamentos, a mescla de visão traz benefícios. Eu trabalho numa área que é dominada pelas mulheres. A saúde,
basicamente é feita por mulher. Principalmente na área da enfermagem, elas são a maioria. E é muito maravilhoso trabalhar com mulher, igual você está falando, tem toda a diferença. Entendeu? A execução do trabalho, a humanidade, o carinho é diferente. A gente tem que aprender. Não que o homem não tenha, não é isso. Mas a mulher, ela por si, é uma coisa dela ser assim. Eles se completam, né? A mulher tem essa questão do carinho, do cuidado, de uma visão mais holística. O homem, às vezes, ele é um pouco mais objetivo, ele tem uma visão mais direta e eles se completam. Mais rápido, né? Não diria nem mais rápido, porque senão ele estaria sendo preconceituoso, mas mais prático, digamos assim. Mais prático. E é preciso os dois, porque também se tiver só o lado dos homens, só a praticidade, só a objetividade, você perde o fio da meada. Verdade. Então você precisa de alguém, às vezes, para empoderar, para pensar, para refletir. E a mulher no mercado de trabalho vem mostrar isso daí. É verdade. Entendeu? Então, eu trabalho no CAPS também, a gente trabalha muito com essas questões de famílias desestruturadas, né, de questões complexas familiares. E a mulher é um grupo muito vulnerável. Acontecem muitas coisas por essa vulnerabilidade, tanto social, né, como cultural, que a gente acaba atrapalhando a evolução da mulher. Só que é importante a gente discutir, e eu acho que o único jeito de mudar é isso, discutir, refletir. Não vai ser uma luta fácil, mas como eu disse para você no começo, a luta de vocês nunca foi fácil. Se vocês parar para pensar, para vocês votarem, vocês tiveram que lutar, né? Para vocês se incluírem no mercado de trabalho, vocês teve que lutar. Para vocês chegar no cargo de chefia, como hoje é muito mais comum, mas alguns anos atrás não tinha. Cargo de chefia não era ocupado por mulher. Não, foi uma luta, né? Hoje em dia, o parlamento brasileiro ele vem com esse pensamento de querer equilibrar metade homem, metade mulheres. É uma realidade muito distante, a grande maioria é homem ainda, mas eu acho que a gente caminha para esse caminho. E os grandes países já estão nisso daí. Então, como eu estou te falando, quando você chega numa Inglaterra da vida, numa Suíça da vida, numa Suécia, que são países desenvolvidos, a própria Alemanha, a participação da mulher ela é muito mais intensa. E isso faz um bem danado. Está mais evidente, né? Está mais evidente. E traz o direito e a responsabilidade. Né? Deixa eu te perguntar uma coisa. Nós falamos no começo sobre a jornada de trabalho, né, dupla, porque ela trabalha fora, chega em casa, ela cuida. Você falou agora há pouco sobre cargos de chefia, que ela lutou para conseguir, ela tem que lutar para se manter no cargo também, porque tem, é mulher, um errinho é fatal, né? Errou porque é mulher, não tem competência e tal. Então, todo dia é uma luta, todo dia é para se impor mesmo. Não a questão de se impor, mas de mostrar que realmente tem o seu valor. E isso acaba acarretando, eu acredito, que alguns fatores emocionais, porque a jornada de trabalho é estendida, porque ela trabalha fora, ela trabalha em casa, ela cuida da criança, ajuda na tarefinha de casa e tudo mais. Então, o que isso acarreta na saúde mental, digamos assim, dela? Com certeza. O meio ambiente, a vivência da pessoa, ela influi muito sobre a doença mental. Basicamente, se a gente for resumir, a doença mental ela precisa de dois fatores. Um fator intrínseco, um fator genético da pessoa, né, que já nasce com ela, e um meio ambiente. E as vivências da pessoa, com certeza, vai predisponer, vai aumentar a chance dessa pessoa começar a apresentar uma doença mental. E com certeza, a dupla jornada, por exemplo, essa questão da mulher ter que trabalhar na rua, chegar em casa, ter que trabalhar em casa, ter que cuidar dos filhos, com certeza isso acarreta mais, né? Isso pode trazer mais desenvolvimento de depressões, de ansiedades, né? Porque, vamos ser realistas, é muito bom você ter um filho, é maravilhoso, eu tenho 2 filhos, são os meus amores da minha vida, mas demanda muito trabalho. Trabalho, responsabilidade, atenção. Uma criança exige muito da pessoa. Você cuidar de uma criança, você ser responsável por aquela criança o dia inteiro, aquilo te suga muito, entendeu? Então isso, se não for trabalhado, se a mulher chegar numa realidade que a vida dela é só cuidar de filho, só trabalhar em casa, isso pode trazer muita angústia para ela, isso pode trazer muito tédio, muita irritabilidade, né? Ela pode achar que a vida dela se resume àquilo. Exato. E não tem perspectiva nenhuma mais. E ela perde o prazer da vida. Porque o prazer da vida é esse desafio, né? O desafio da gente enfrentar
o mercado de trabalho, de ter metas financeiras, de ter metas pessoais, né? É isso que dá o brilho, isso que faz a gente acordar todo dia. Quando você tira isso de um ser humano, principalmente quando ele está numa idade economicamente ativa, isso tira bastante a luz da vida dela. E com certeza, se ela tiver uma predisposição a desenvolver doença mental, com certeza ela vai acabar desenvolvendo mais do que um outro ser humano, do que um homem que não tem tanta carga. Tanta cobrança, né? Eu acredito que sim. Na maioria das vezes, infelizmente, tem pessoas que têm esse pensamento. Não todos, não Sim. todos. Já vem mudando, já né? vem mudando. A Já gente vê tem uma realidade que já está um pouco diferente. Mas, infelizmente, existem pessoas que têm esse pensamento. Que eles julgam pela aparência, que eles julgam pelo gênero, né? Então, tem essa carga que pode também forçar mais a vida social da mulher, a vida do trabalho da mulher, né? Mas acredito que tende a melhorar, né? Tende a já estamos no caminho, já né? Estamos no caminho. Nossa, eu conversei aqui com o Bruno Menezes, ele que está bem pouquinho tempo aqui na nossa cidade, né? E foi uma conversa muito boa, muito obrigada por me receber aqui, por essa conversa maravilhosa, que eu tenho certeza que as mães aí que vão assistir o nosso programa, elas vão se identificar, a maioria delas, eu acredito. Né? E é um assunto que depois a gente pode até marcar um outro dia, conversar mais sobre isso, porque eu acho que é sempre bom a gente saber o que... Até a gente mesma, né? Nossa, realmente eu passo por isso, mas às vezes ela nem entendia por que passava por isso. Né? E é um assunto que envolve tanto as mulheres que não têm filhos, né? Porque elas também têm que lutar pelo mercado de trabalho, elas têm que trabalhar, cuidar delas também, da casa delas, e das mães, dessas guerreiras, dessas maravilhosas que criam seus filhos com todo amor, com todo carinho, saem para trabalhar, né? Para dar um futuro melhor para os seus filhos. E é a essas mães que eu quero desejar um excelente Dia das Mães, que elas consigam realizar seus sonhos, né, Bruno? Exatamente. Que elas consigam aí o que ela tem vontade de fazer, o que ela tem, o sonho que ela tiver, ela conseguir realizar. Não, eu não quero trabalhar fora, eu quero me dedicar aos meus filhos. Que ela tenha prazer no que está fazendo, que ela se sinta feliz nisso. Quer trabalhar fora? Vai, trabalha, conquista o seu mundo, que eu tenho certeza que você vai ser muito feliz também. Então, a todas as mães, aquelas mães postiças, né? A madrinha, a tia, que a gente não tem só tem uma mãe, mas a gente adota umas mães pra gente ao longo da vida. Então, a todas vocês, lindas, maravilhosas, um excelente Dia das Mães e Deus abençoe a todos. Muito obrigado pelo convite, foi uma honra conversar com vocês. Eu quero parabenizar, né, essas guerreiras, essas pessoas essenciais na nossa vida, que são as mulheres e que são as mães. Como a minha amiga Fran falou aqui, lute pelo seu sonho. É isso que você tem que colocar na sua cabeça, lute pelo seu sonho, corra atrás, saiba que nada é fácil, tudo é lutado mesmo, tudo é trabalhado, estudado. Todo direito tem responsabilidade, mas é possível ser feliz, é possível você chegar aonde você quer chegar. Não deixe ninguém dizer ao contrário para você. Eu sou muito suspeito de falar porque eu amo as mulheres, eu vivo com duas mulheres, eu vivo rodeado de mulheres. Eu tenho um beijo para minha mãe que está lá em Ji-Paraná, um beijo para minha sogra que está em casa, para minha esposa, para minha filha. Eu sou rodeado de mulheres e eu amo elas e eu acho assim que elas fazem toda a diferença na vida social, na nossa vida familiar. Então é muito importante a gente incluir elas e elas acreditarem nelas, principalmente que elas são guerreiras e elas são iguais aos homens, elas não são nem melhores nem piores, elas são iguais e elas merecem tudo de bom nesse mundo, tá bom? Muito obrigado, essa é a minha visão, claro. Sim. A Fran, quando me chamou aqui, ela falou que ia fazer uma homenagem às mulheres, mas ela queria ver uma visão da área da saúde e uma visão do homem também, né? Eu acho bem interessante você trazer mulheres também para falar a visão dela, mas eu acho assim que é muito importante ter essa diversidade de informação. Eu quero agradecer de verdade por estar aqui e foi muito enriquecedor para mim. Eu que agradeço muito. Lógico que teremos outras conversas, né, com outras pessoas e com você de novo, porque aprendi muito. Muito obrigada, Bruno. Sucesso para você. Aí é também com um novo programa aqui na TBN, a TBN que está inovando cada vez mais
aos meninos aí, o Eduardo, o Matheus, né, que aguenta a gente. Muito obrigada. E até o próximo programa, o próximo Personalidades. Fiquem com Deus.